Meditando o Evangelho do dia. Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador, então, começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo a seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Neste evangelho, Jesus nos exorta para que usemos a nossa sabedoria e inteligência quando tratamos das coisas de Deus com a mesma proeza que temos com as coisas do mundo. Com efeito, Jesus não elogiou a atitude desonesta do administrador, mas a motivação que o levou a angariar a amizade das pessoas. Portanto, somos convidados a refletir sobre como anda a administração dos bens que Deus nos confiou. Todos nós, de uma maneira ou de outra, recebemos bens para administrar. Estes bens podem ser materiais ou simbólicos, podem ser nossos dons e talentos, nossa relação com o próximo, as responsabilidades sociais e eclesiais com a igreja, enfim, uma infinidade de situações que temos de administrar no nosso dia a dia. Além destas, há também os bens naturais, do meio ambiente, do espaço em que nós vivemos, bem como os bens materiais que conquistamos durante a nossa vida. Tudo isso envolve uma administração que deve estar voltada para o bem comum, para a vida de todos e não apenas a nossa vida. Se assim não for, estaremos esbanjando os bens do Senhor. Nós esbanjamos os bens do Senhor quando agimos pensando somente em nós e não nos outros, quando praticamos atos que lesam a terceiros, quando agimos com desonestidade, quando desperdiçamos tempo na ociosidade, sem fazer nada de bom para o irmão ou para a comunidade, quando desvirtuamos os ensinamentos de Deus, enfim, há uma infinidade de situações que caracterizam esbanjamento dos bens do Senhor, motivo pelo qual, em algum momento, Ele irá nos pedir conta. Por essa razão, a parábola do Evangelho de hoje é muito oportuna para avaliarmos nossa vida neste fim de ano litúrgico. É tempo de fazer um balanço da vida e das nossas ações. Jesus conta esta parábola para os seus discípulos. Vimos nestes dias que a maioria das parábolas era dirigida aos fariseus e mestres da lei. Mas hoje ele se destina aos discípulos. Os discípulos têm importante responsabilidade em administrar corretamente os bens que Deus lhes confiou. Assim, ele serve também para nós,
que somos discípulos e missionários de Jesus Cristo, em virtude do batismo e da nossa participação na comunidade cristã, e que possuímos obrigações que são inerentes a este compromisso assumido. Temos assim a parábola do homem rico que descobriu que a pessoa a quem lhe havia confiado a administração de seus bens estava agindo de má fé e esbanjando os bens alheios. Diz a parábola que o homem rico pediu contas e ameaçou despedir o administrador. Esta situação o levou a refletir e a tomar uma atitude inteligente. Até então, ele não pensava nas consequências e agia de modo imprudente. É o que muitas vezes acontece conosco, quando agimos de modo descuidado, sem preocupação em fazer as coisas da melhor maneira e pior, quando achamos que nossos atos não interferem na vida dos outros. Somente quando sofremos as consequências é que tomamos consciência do nosso erro e procuramos mudar nosso procedimento. Alguns nem nessas circunstâncias mudam e acabam perdendo as oportunidades que Deus lhe concede. Mas não foi isso que ocorreu com este homem da parábola. A situação ameaçadora o fez refletir e mudar de atitude. O pagamento pelo seu trabalho consistia no ágio que ele colocava nos produtos que vendia. Porém, ele estava exagerando e explorando ambos os lados, tanto os que compravam os produtos quanto o seu patrão. A ganância o fez agir de má fé e agora estava diante de uma situação difícil, sob a ameaça de perder o emprego. Assim, a sua atitude foi a de reverter a situação. Essa foi uma sábia atitude, ao qual já deveria ter tomado antes de se ver ameaçado de ficar desempregado. Ele decidiu cobrar dos que deviam o valor real, abrindo mão dos seus lucros. Com esta atitude, ele reconquistaria pelo menos os que deviam ao seu patrão e poderia ser acolhido por estes quando estivesse desempregado. O patrão, ao ver isso, elogiou o empregado. O que isso quer dizer? Em primeiro lugar, é importante não acharmos que o patrão elogiou a desonestidade do administrador. Não, o patrão elogiou o administrador desonesto que agora havia se convertido e agiu com honestidade. O elogio está, portanto, no ato de esperteza dele, no bom sentido, e não na sua desonestidade. Desse modo, Deus espera de cada um de nós que hajamos com esperteza na administração das graças que Ele nos concedeu. Saibamos, pois, administrar nossos bens simbólicos e materiais, nossas relações com Deus e com o próximo, em vista do bem comum. Dessa maneira, seremos elogiados por Deus e receberemos a recompensa pelos nossos atos de justiça e de bondade. Oremos. Vem, Espírito Santo, força criadora de Deus. Ensina-me a viver no amor e no seguimento de Jesus, na generosidade para com Ele e para com os irmãos. Ilumina-me, ó Espírito Divino, para que eu saiba discernir o bem e realizá-lo com criatividade e coragem. Que a minha vida seja uma oblação que te dê glória e alegria. Que a humanidade e a criação inteira, também com a minha humilde cooperação, se torne para ti oblação viva, santa e agradável. Em nome de Jesus. Amém. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, dê o seu like,
compartilhe para que mais pessoas possam ver essa mensagem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.